Só vamos lá. Então, nas demandas que ocorreram entre a palavra M, motricidade, movimento, aonde tem um movimento há uma instabilidade em repouso, mas o nosso próprio corpo há um processo de instabilidade, consequentemente, nessa linguagem. É lógico, não falamos de M, falamos de maiúsculo, minúsculo, falamos de vários fatores internos e externos. Nessas questões estabelecemos fatos importantes entre organizações, seriações de treino, ok? Como podemos respaldar sobre essa clareza que é obscura? Podemos falar o quê? Sobre macro-sociologia, ou macro-treinamento, ou macro-linguagem, ou macropedagogia. A palavra macro já demonstra que algo grande. Né? Então, micro-sociologia, micro-treino, micro-treino semanal, macro-anual. Ou seja, embora dependemos de várias classificações ligadas ao M, o M já associa as questões de treino, programações e outras maneiras que nós podemos ver entre a linguagem e a entidade. Ou seja, como eu estava falando sobre os fatores ali, sobre a EAD e os campos de distância entre funções e departamentos, é lógico que o país é capital, entre o capitalismo e entre essas questões. Mas o próprio capitalismo nos traz inocência ou fragilidades diante de batalhas em questões de si entre o Estado e a consciência e a própria consciência. Pois bem, entre essas leituras e maneiras de agir, agiremos. E a nossa maneira que vamos agir, que vai nos trazer, ou seja, fatos sistêmicos. O que são sistêmicos? São maneiras associadas e conjuntos associados que eu vou agir, e essa agilidade foi a maneira que eu também associei com vários conjuntos e automatizei, e ou seja, houve por regras no meu corpo expressões não verbais ou verbais através do corpo, que é através do próprio movimento. E o movimento nos traz, entre primeira instância ou segunda instância, segmentos que vão correlacionar a nossa própria linguagem. A nossa própria linguagem nos traz forças entre as suas fontes e dimensões relacionadas, entre parâmetros importantes. Quando eu estava falando sobre os marcos, entre os marcos etênicos, marcos históricos que ocorreram, não os marca-passos, marcodrenagens, mas traz várias palavras sortidas, fabricadas e refabricadas, independente que seja o lugar que estamos. Aonde estamos, vamos ser o que seremos, ou o que nós queremos ser, ou o que os outros querem que nós seremos. Seremos governantes ou governados? Entre essa linguagem, é lógico, a palavra M nos traz maneiras de irreguláveis e reguláveis de proceder entre grandes dias e pequenos dias, ou pequenos dias ou grandes dias. Focamos, ou seja, falamos de macro anual, tem a mesociclo, que fala meso-sociológico, tá ligado? É mensal, mês. Então, nesses meios, entre tabus que ocorre entre o materialismo e a palavra M nos traz destaque, ok? É lógico que o diminutivo e o aumentativo vai colocar fontes em destaque.
Pois bem, quando eu falo sobre idioma, os meios que eu falei, a linguagem idiomática, vamos trazer o que? Meios materialistas. Quando eu falo materialista, a pessoa já compõe um monte de partido, que correlaciona e associa, nos traz interpretações um pouco errôneas diante de fatos e momentos que nós estamos falando. O materialismo é algo que é materializado, logo existe, logo percebo, logo tenho o quê? Uma autonomia. E se essa autonomia resulta em 2 mais 2, pode ser autonomia ou bom senso, ou senso comum, nos traz entre essas engrenagens, entre essas barreiras, esses obstáculos, essas subidas para um aprendizado, descidas, é aquela salada de fruta que nós falamos sobre a abordagem. Quando eu falei sobre Romeu e Julieta, que é algo tão literário, mas é atual, que acontece diante de famílias, rivalidades, que vai o quê? Colocar meios que possam atrapalhar a felicidade de casais, ok? E vice-versa, alguns até colocam alguns campos tópicos, cada gênero, Romeu, Julieta, e essas inversibilidades, mas nós temos que olhar os campos estéticos dessa tensão ligada ao campo histórico-cultural, porque a cultura, ela também tem o quê? Ela vai ser cultura, o nome cultura, quando tem alguém inserido ali. Pode ser até um animal irracional ou racional. A cultura, ela é líquida ou sólida? Como eu estava lendo ali há pouco tempo, falando sobre as catalogações e os implementos, né? Implementos ligados, ou seja, o campo generalizado ou generalista entre a linguagem e a sociabilidade. É lógico que nós olhamos várias religiões, hindus, outras religiões que nos traz fontes importantes também de aprendizado. Não é a nossa própria crença, religião, que é a ideal. A ideal é lógico, você tem que ter uma que você tem que defender. Desafio, mas você tem que ter uma análise universal. É lógico que você não é Deus. A teoria de tudo, ou seja, o doutor é o bom, porque né, treinamento esportivo, e que ele fala uma coisa importante, que traz um campo filosófico. Ele fala o quê? Entre campos e parâmetros. É lógico que tem um aplicativo, depois eu até passo, depois eu vou até passar para vocês colocar aí. Tem um aplicativo que coloca ali quem está em destaque, as modalidades, assim, destaque maior, no mundo todo. Ou seja, quem está em destaque, em índice, em porcentagem. Às vezes a pessoa pensa que é o futebol? Pode ser. E aí? Pode ser outras modalidades. Às vezes a cada clima, cada cultura tem os seus campos adaptativos, correlacionados. É lógico, você vê, para você ver bem em questões. A série B está, tem um bombando. E a série A está, o Brasileirão. São questões que nós colocamos. O ímpar é melhor, o par. A bolinha que eu estava usando, direita e esquerda. A canhotinha, a direita. Por que a palavra só canhotinha? A canhotinha, não porque direitinha, a direitinha dele. Porque a canhotinha já traz o quê? Já é um campo pequeno, simples. Tinha épocas atrás que era proibido até comer de garfo ou até de colher. O homem de comer de colher e ainda é canhoto. Às vezes eu chegava na casa, uma pessoa na roça, eu ia comer de colher, sempre comer de colher, já falava assim, não é bonito. Já é filho de isso, isso, isso. Ainda come de colher lá. No churrasqueiro, só um churrascão aqui, tá queimando como igual um carvão vegetal pro estômago. Tô querendo até vomitar, que é o carvão vegetal também, é um campo estomacal. Então nos traz o quê? Panorama, você vai olhando pequeno, falando. Aí quando você entra numa sala ou em qualquer lugar, no setor, uma responsabilidade e representação cultural, são triunfos. Na época, comer de carne e canhoto. O canhoto era só bom, ficou em destaque em épocas. Você pode ver, a maioria das vezes, os canhotos, todo respeito também a outras religiões, traz destaque. Que tinha que se virar em maneira que se adaptar os meios e as questões que ocorrem.